Ao vivo aqui no YouTube. Você viu aí, ó, tá dando um eco em algum lugar aí, se você tiver com... Não, acho que parou o eco. Então vamos lá. Ao vivo, estamos ao vivo no YouTube, aqui na TV Cultura Alternativa, tá? Com duas figuras maravilhosas. Uma delas eu vi no Facebook, de passagem assim, eu falei, deve dar uma boa entrevista, convidei ela, aí ela perguntou, como é que é a entrevista? Como é que vai ser feito? Tal. Aí eu fui respondendo devagarzinho e tal, e ela está aqui com a gente, é a Kênia Nicásio. Quer saber de uma história? Eu botei Kênia Inácio. Aí ela mandou logo um WhatsApp para mim, meu filho, tá achando que é Inácio? Não, é Nicásio, meu filho. E o outro, rapaz, é um personagem maravilhoso. Eu conheci ele no início, ele era só o Diogo Caetano, que escrevia poemas e tal e tal. Depois ele criou um personagem, ele vai falar sobre tudo isso, você vai assistir tudo isso aqui no Cultura Alternativa. Bom, eu vou compartilhar a tela do meu notebook, tá? Para mostrar para você, tá aqui, nós estamos ao vivo, tá? Aqui é o Cultura Alternativa, que é um portal de notícias com página principal, turismo, geral, literatura, música, artes cênicas, artes plásticas e contatos. Se você digita Cultura Alternativa no Google, tá aqui, ó. No dia de hoje, que é 5/10/2020, às 15 horas e 5 minutos, 285 milhões de resultados, nós somos número 1. Tá? Digita TV Cultura Alternativa no Google, 121 milhões de resultados, somos número 1. Cultura Alternativa, o Instagram, tá aqui, Cultura Underline Alternativa, vários posts, tal, tá aqui divulgando tudo. Tá aqui a turma de hoje. Infelizmente, o Dudé não conseguiu entrar. Na verdade, ele conseguiu, mas ele não conseguiu acionar o microfone e a gente não pode ficar esperando em respeito a você que talvez esteja online ou vai ver depois quando o vídeo tiver processado no YouTube. Página do Cultura Alternativa no Facebook, portal Cultura Alternativa, tá? Você digita no buscador. E aqui está a nossa transmissão ao vivo, sempre com um gapzinho de 30 segundos, tá? Vamos lá. Eu vou marcar, eu já combinei, você que é amigo do Diogo ou da Kênia, que vai assistir depois esse programa, vai dizer assim, pô, que cara mal educado. Toda hora que a pessoa está respondendo, ele diz 30 segundos. Mas eu já combinei com eles que eu vou informar 30 segundos. É só para informar para ele que falta 30 segundos para dar os 2 minutos da resposta. E aí ele alinhava a resposta com calma. Vou iniciar a marcação total do tempo do programa, iniciar meu tempo. Meu nome é Anand Hall, eu sou, há 42 anos eu milito na área de música, de poesia, de teatro, eu leio poemas dos outros, eu trabalho iluminação, trabalho fundo e tal, eu não tenho nenhum personagem, eu sou eu mesmo quando eu leio os textos, leio textos de poetas diversos. Além de artista, eu sou jornalista, ou seja, eu edito esse portal de notícias e a TV Cultura Alternativa, junto com a Agnes Adussumili, tá? Que ela é editora do portal, ela cuida do Instagram e é minha esposa. A gente resolveu casar porque facilitava os quartos no hotel. Em vez da gente alugar 2 quartos, a gente ficava num só. Então, pronto, melhorou nossa vida, a gente fez economia. E eu também fui durante 40 anos, você que está assistindo o programa e quer viver de arte e cultura, saiba que 90% dos artistas no Brasil, eles geralmente têm 2 empregos. E durante 40 anos eu fui funcionário público federal, assessorando senadores da República na área de comunicação social. E por isso eu me aposentei no ano passado, eu tenho uma renda alta e dá para investir essa renda na arte e cultura. Então fique extremamente atento se você quer viver de arte e cultura sobre dinheiro, porque para viver você tem que ter dinheiro. Vamos lá. Falei 1 minuto e 37 segundos. Vamos conversar com essa fera que é o Diogo Caetano. Diogo Caetano, fala para mim quem você é. Olá, tudo bem? Quero agradecer já pela oportunidade, Anand. Então, meu nome é Diogo Caetano, né? Estou Diogo Caetano, estou artista, estou professor, estou experienciando, vivenciando as possibilidades da vida e buscando, através dessa possibilidade que o universo me deu, levar essa mensagem de conscientização através da alegria, do humor,
da forma humana de vivenciar essas possibilidades que o universo nos oferta a cada dia, a cada instante, nos fazendo seres melhores e procurando, acima de tudo, construir um mundo melhor. Se não for um mundo, criando bolhas de nova terra, bolhas de novas possibilidades. E é isso. Perfeito. Sério, objetivo, 52 segundos. Kênia Nicásio, fala para mim quem é você. Oi, meu nome é Kênia Nicásio. Eu também sou jornalista e me atrevo a ser poeta. Já há algum tempo, desde os 29 anos. Eu estou com 41, então não tem muito tempo assim, né? E tenho já um livro publicado, tenho também antologias poéticas 3 que eu participei, com poemas que foram contemplados. Depois a gente fala melhor sobre isso. Perfeitamente, direto e objetivo, todo mundo aqui, pô. Vai ser um bate-papo sensacional com muitos temas. Primeiro tema é o seguinte: a Kênia, em homenagem a Kênia Inácio, ela falou: me atrevo a ser poeta. Então, o primeiro tema é o seguinte: atrevimento, ser atrevido. Vou marcar 2 minutos para mim. Eu sou extremamente atrevido. Eu me atrevo a estudar muito harmonia no violão e eu tento, na música, sempre mostrar para você a minha linguagem. Eu não gosto de imitar músico algum, nem linha melódico-harmônica, nem rítmica. Então eu sempre sou atrevido, eu adoro ser atrevido. Este programa eu não sabia que ia falar sobre atrevimento, ser atrevido. Você entende? Que delícia você fazer um programa que você não tem a mínima noção dos temas que você vai falar. Na poesia, eu publiquei 20 livros, sempre buscando a minha linguagem. E hoje acho que eu descobri. Eu tenho feito poemas com palavras que todo mundo entende, de qualquer nível social e educacional. São palavras fáceis, de fácil assimilação. Eu já escrevi sonetos com termos eruditos, eu já escrevi haikais, eu já escrevi uma série de coisas. Hoje não. Eu estou em cima do seguinte: como eu vi que na internet ninguém tem tempo para nada, eu coloco cores no fundo, tá? E coloco o texto em cima, para tentar destacar o texto e tentar prender a sua visão dentro do meu poema. E sempre são poemas pequenos, sempre. Como diz o filósofo Bauman, o mundo hoje ele é líquido. Por exemplo, se eu mandar uma mensagem para o Diogo, ele é um ator, ele é professor, um monte de coisa, e tiver mais do que 5 linhas, eu até vou fazer esse teste, sabe? Às vezes você botando a coisa mais importante na última linha, vamos dizer assim, o horário do programa é 14 horas, aí o Diogo mandou uma mensagem assim: que horas vai ser o programa? É bom você ficar atento que o mundo hoje ninguém tem tempo para nada, absolutamente nada. Eu queria falar sobre ser atrevido, falei 2 minutos e 8 segundos, passei do meu tempo. Então, Diogo tem 2 minutos e 10 segundos para falar sobre atrevimento, Diogo. Você é muito atrevido na sua arte? Você é muito atrevido como professor? Você é muito atrevido na sua vida? Diogo? Sim, eu sou muito atrevido e digo que feliz é aquele que é atrevido e procura vivenciar com pouco a alegria do muito. Ter essa possibilidade de compreender as limitações, porque nós no campo da arte encontramos muitas barreiras, mas é preciso ter o atrevimento de dizer sim para nós mesmos, porque o mundo está constantemente dizendo não, não, não. Mas dentro de mim, com esse atrevimento que o universo me empoderou, eu sempre digo sim. Quando as portas batem para mim, no sentido, você não deve, você não pode, você não consegue, eu dou um grito bem alto e digo, eu posso, eu quero, eu consigo, e eu vou à luta. E isso fez com que eu chegasse em lugares inimagináveis, né? Eu consegui chegar até o Papa, cheguei até a Rainha Elizabeth, e eles tiveram o atrevimento de ser pessoas, vamos dizer, tão ocupadas, de pararem e enviarem uma carta para mim, dizendo e agradecendo sobre o meu trabalho. E alguém olhou para mim e falou assim: não, mas é fantástico, Diogo, como você conseguiu isso? Eu falei: não, fantástico é esses indivíduos
né, como o Papa, como a Rainha Elizabeth, vamos dizer assim, dentro de uma hierarquia social, de uma hierarquia religiosa tão alta, parar e olhar para o indivíduo, um poeta, um artista, um jovem simples do interior e enviar uma carta. É de arrepiar. Eu me arrepio toda vez que eu conto essa história, do meu atrevimento de querer conquistar o meu espaço e do atrevimento daqueles que, mesmo embutido dentro de uma estrutura social, vamos dizer assim, engessada, quebram essa estrutura e mostra que é possível, sim, o pequeno encontrar com o grande e o grande encontrar com o pequeno. E construir possibilidades através de pontes 30 culturais, segundos. Né? pontes de buscas e de atrevimento, onde o elo entre a arte e a vida se fundem através desse amor em prol da humanidade. Perfeitamente, Diogo. Agora a Dona Kênia, que foi homenageada com esse tema, atrevimento, Dona Kênia. Fale aí. Pois é, como eu disse, eu me atrevo a ser poeta desde os 29 anos e gosto muito dessa coisa da verve que eu tenho, né? Que eu destilo quando eu escrevo, quando eu converso com alguém. Não precisa nem ser por meio da escrita, não. Pode ser só de um bom bate-papo, né? Aí eu já gosto de ver que eu tenho esse atrevimento, entendeu? Perfeito, então. Agora a homenagem a Diogo Caetano. O tema é o seguinte: na resposta, o Diogo falou duas palavras extremamente interessantes. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. Sim e não. Sim e não. Esse é o tema, tá? Sim, eu vou te dizer, quando a pessoa diz sim para mim, eu acho que ela me excita menos do que dizendo não. Mas quando diz não, além de ficar excitado, eu fico tinhoso. Eu fico tinhoso. Eu fico querendo entender por que ela me disse não. Por que ela me negou algo. Porque, enfim, quando diz sim, eu fico apaixonado, eu fico encantado, eu fico com tesão, você está entendendo? Então, entre o sim e o não, os dois são muito interessantes para mim. Como eu sou um jornalista, muitos já disseram não a um tema, a uma questão que eu levantasse, e muitos disseram sim. Como eu sou um poeta, muitos disseram, por exemplo, vou te dar um exemplo. Existe uma palavra hoje utilizada a rodo por todos. E eu acho errado, porque é uma palavra super importante. Essa palavra chama-se gratidão. Todo mundo usa gratidão, 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 gratidão. Aí eu recebo por dia 300, 400 WhatsApps, uns 200 têm gratidão. Eu aí fico pensando, eu gosto de ser um pouco diferente. Eu não quero ser o mesmo. Eu não quero ser aquilo que aquele compositor falou, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Não, eu quero criar novidades. Então eu nunca escrevi gratidão. Eu sempre escrevo outros termos. E tudo que as pessoas escrevem em excesso, eu vou pelo lado contrário. Aí eu sempre levo ou um não ou um sim. Ou seja, nunca eu passo despercebido. Nunca. Ou eu levo um sim ou não. Então, em homenagem ao Diogo, eu vou perguntar sempre para Kênia e Inácio. Nunca pensei que fosse falar sobre esse tema filosoficamente rico, que é o sim e o não. Então, Kênia, já pensou a pessoa ler teu poema e fala sim, Kênia, esse é um grande poema. Ou então a pessoa lê teu poema e fala não, Kênia, teu poema não presta, sabe? Vamos ver o que a Kênia tem a dizer sobre sim e não. Pois é, eu também me excito mais com o sim. Aliás, você falou que se excita com o não, né? Pois é. Eu não tenho muita preferência, não. O que a gente tem é que ajustar, né? Quando a gente está com esses dois na mão, né? O que fazer quando eu estou com um sim ou com um não? Aí que está a diferença, é o como você vai lidar com isso. Tá certo, Kênia é direto, objetivo. Viu, Diogo? Nós vamos ter que usar nosso termo, que a Kênia usa 15 segundos, 10, 5 segundos. Ela é direta, objetiva e sucinta, que é uma coisa rara, na mulher.
A mulher geralmente fala muito mais e tal, essas coisas. Então, Diogo José Caetano, Diogo Caetano, você trouxe esse tema tão bonito. Sim e não. O que você tem a falar sobre isso? Eu procuro muito vivenciar o caminho do meio. A busca do sim e do não é uma ferramenta de despertar dessa consciência que quer buscar algo a mais. Quando a gente ouve sim, muitos de nós caímos naquela questão: será que né, dentro da meritocracia, eu mereço esse sim? O poema que eu escrevi merece um sim realmente? A interpretação que eu fiz merece um sim realmente? E com o passar do tempo, a gente analisa aquele sim e percebe que até mesmo a gente diria não. Porque a sociedade hoje em dia é muito hipócrita e às vezes ela tem medo de dizer o que realmente é e o que realmente a gente merece ouvir. E quando eu ouço não, o não é como se fosse um impulso para mim buscar algo maior. Eu lembro de um professor da universidade que se chama Aulo, vou até citar o nome, porque não é antiético, porque ele me fez alçar voos rumo ao infinito. Ele sempre me desafiava. Ele sempre me dizia não. Naquela hora doía, mas eu percebia que o não dele era para mim alçar voos rumo ao um mundo infinito. E aí então parei e percebi que existe um mundo entre o não e o sim. Existe um caminho ali dentro. Existe uma possibilidade que não está nem no sim e nem no não. Existe uma gama de possibilidades entre as duas possibilidades que nos faz crescer, que nos faz tornar mais forte, que nos faz estar aqui nesse momento. Porque eu estar aqui agora com você, Anand, e com a Kênia é um processo de não e de sim. Perfeito, Diogo. Tem uma coisa que você falou que eu acho que vai virar tema agora. Eu estou até procurando aqui a definição, que é o seguinte: hipocrisia. Hipocrisia na sociedade. Aqui é a definição que eu acho. Vou marcar meu tempo, tá? Então, em homenagem ao Diogo, de novo, o Diogo falou que a sociedade é hipócrita, tá? Mas eu vou ampliar um pouco esse tema, vou falar sobre hipocrisia. Tá aqui dizendo a definição, vou marcar meu tempo. Características do que é hipócrita: falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos e intenções. Fingimento, falsidade. Eu hoje estou com 60 anos. 60 anos. E com 60 anos, se uma pessoa ou um ato de uma instituição for hipócrita com relação a alguma coisa que eu desenvolvi, eu não ligo. Eu não ligo. Com 60 anos, eu tenho muito definido dentro de mim quais são minhas ações perante a sociedade. Eu musico poemas, eu sou músico. Se você fingir que gostou da minha música, tiver um ato hipócrita, para mim tanto faz como tanto fez. Se você fizer uma crítica construtiva, eu vou adorar. Se for uma destrutiva, eu vou achar interessante, vou me divertir e tal. Então, eu tenho hoje, para mim, que você sendo hipócrita comigo, eu acho que não vai atuar muito em mim. Agora, se você for verdadeiro, vai atuar muito. Vai atuar muito. Porque quando você é verdadeiro, aí eu fico encantado, aí eu fico apaixonado, mesmo que verdadeiramente você tenha feito uma crítica a mim, mas uma crítica verdadeira, uma crítica séria, para que eu possa melhorar na minha atividade jornalística, na minha atividade artística, eu fico encantadíssimo, fico feliz. Então, você que está assistindo o canal, lembre-se que depois que o Diogo e a Kênia falarem sobre hipocrisia, eu vou ler, se tiver alguma coisa nos comentários, ao vivo, eu vou ler. Se você quer falar sobre hipocrisia, fale nos comentários. Se não tiver nenhum comentário, sem problemas, tá? Mas você vai participar do programa. Diogo fica por último, porque ele foi o inspirador desse tema. E, Kênia, o que você tem a dizer sobre hipocrisia? A pessoa lê seu poema, a pessoa convive com você e é falsa, fingida, hipócrita. O que você tem a dizer sobre isso? É lamentável, né? Isso é prova que ela me conhece muito pouco para ela agir assim para comigo. Mas eu procuro demonstrar uma certa ojeriza a esse tipo de comportamento.
Eu acho melhor manter longe de mim pessoas que são assim, entendeu? Certo, entendi. Então, viu, Diogo, nós vamos ter que usar o programa que a Kênia é 30 segundos no máximo. Você entende a resposta da Kênia? Vamos lá, Diogo, hipocrisia. Vivenciamos a normatização do falso, do mentiroso, do enganador. E como você disse muito bem, Anand, não importa o que o outro pensa da gente, quando a gente chega num nível de consciência onde nós conhecemos nós mesmos, que é um processo de autocura, quando a gente compreende o que somos, o que estamos e para onde vamos, ninguém consegue nos enganar, não consegue nos bloquear, não consegue nos bestializar, porque a gente tem essa concepção do autoconhecimento. Esse processo de autoconhecer cria-se um bloqueio contra a hipocrisia. A sociedade é hipócrita, mas eu não sou um homem hipócrita. Eu sou um indivíduo que vive numa sociedade de hipocrisias, mas eu não preciso ser hipócrita para viver nessa sociedade. Eu posso ter, dentro dessa minha consciência, esse arcabouço de informações criadas a partir do autoconhecimento e do autoentendimento de que não é necessário normatizar o falso, não é necessário normatizar a hipocrisia, e sim colocar em prática a vontade de fazer a diferença. Essa diferença que toca até no hipócrita, porque o hipócrita, quando ele encontra com aquela pessoa que é verdadeira, ele se sente abalado, ele se sente ameaçado, ele se sente reduzido, e muitas das vezes ele naturalmente deixa o ambiente e parte para outros rumos. Então é isso que eu digo, pode sim existir uma sociedade hipócrita, mas cabe a 30 nós segundos. a não fazer parte desse processo. Seja um homem de uma sociedade hipócrita, mas não seja um homem totalmente vivenciador da hipocrisia no contexto. Perfeito, Diogo. Agora o tema é uma homenagem a mim e o tema é técnica na construção artística. Técnica. Eu utilizo muita técnica na hora de compor uma música, acordes de tensão, de resolução. Eu gosto de romper com a tonalidade musical, eu gosto de colocar vários tons dentro de uma música. Eu estudei muito a harmonia, mas eu não sou um solista, eu sou um harmonicista. E eu gosto muito de musicar poemas que eu nunca li. Eu musico no palco, ao vivo, dentro do teatro. Eu fiz inúmeros shows assim, toquei no exterior, inclusive, assim, e poetas estavam presentes no espaço, eu pedia o livro da pessoa e musicava na hora. Esse é meu estilo, tá? Eu gosto muito disso. E hoje tem uma pessoa chamada Elias, que está escrevendo as cifras de todas as composições que eu faço. Ou seja, eu acho que você, para desenvolver um trabalho artístico, você deve estudar as técnicas. Sim, eu leio poemas, por exemplo, eu uso muito meu diafragma, eu uso muito a pausa, a entonação, o tom, a entonação que eu dou para a palavra amor ou outras palavras do poema. Para isso eu tive que estudar dicção, eu tive que estudar respiração. Por exemplo, aqui nessa tela eu posso colocar meus olhos assim, voltar, colocar meu olho na frente da tela e voltar. Posso utilizar a tela de diversas formas se eu for falar um poema, tá? Então eu posso dramatizar um poema, tá? Na parte da poesia, a minha técnica hoje ela envolve a metáfora e a sonoridade das palavras. É assim que eu trabalho o meu poema. Então, eu vou passar a palavra para a nossa The Flash. A nossa The Flash. A resposta dela sempre vai ser assim: eu utilizo a seguinte técnica para o meu poema. Tal, acabou. Tá certo? Então, nossa The Flash direta, objetiva. Se você, vou te dizer um segredo para você, sobre a Kênia fazendo uma brincadeira com a Kênia. Se você perguntar, Kênia, eu acho você muito bonita. Ela diz, meu filho, diz logo o que é que você quer para resolver. Você tá é direto e objetivo, meu amigo. Você entende? Então, Kênia, você utiliza alguma técnica
na elaboração do seu poema ou você diz o que vem do fundo do seu coração e ponto, final? Olha, eu geralmente faço um pouco das duas coisas, porque a gente deve se recorrer àquilo que é conhecimento já tácito sobre aquilo que a gente aborda, né? Aquilo que a gente escreve. E eu gosto assim de ser versilibrista enigmática. Gosto de usar também coisas que têm um quê de paixão, sabe? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Não, entendi. Pois é. Eu estou botando aqui, ó. Tá, Diogo, você usa alguma técnica quando você faz a sua personagem, quando você faz o seu trabalho, quando você é professor, enfim. Então, eu utilizo muito a técnica do coração, a técnica de colocar o que a alma tem a dizer. Eu digo isso muito para os meus alunos, que o mundo está cheio de profissionais, cheio de técnicas, cheio de regras, é preciso de alma. Então, eu coloco minha alma em tudo. Vou fazer a Matilde Caetano, eu coloco a alma de Matilde. Eu coloco ela para fora, no sentido natural, no sentido que ela não vai importar com o que o outro vai pensar sobre ela, mas o que ela vai trazer para o outro é o que ela visa, no sentido de trazer alegria, de trazer informação e, ao mesmo tempo, trazer essa quebra de paradigma no contexto entre homem e mulher. Quando vou escrever a poesia, eu procuro colocar a alma do Diogo Caetano, colocar a essência do ser humano que vive em mim, que é o desafio maior que eu encontro na vida, é vencer a humanidade que reside em mim com coerência, com exatidão, com vontade, com garra. A técnica ela é de suma importância. Sim, é preciso estudar, é preciso investigar, é preciso colocar isso em pauta dentro do nosso cotidiano artístico. Porém, eu acredito muito na importância de ter a alma como um instrumento fundamental para alicerçar a base de qualquer artista, em qualquer ramo, em qualquer situação, em qualquer contexto, em qualquer tempo histórico, geográfico, físico e psicológico. Perfeitamente, aqui o pessoal é direto ao objetivo, vamos nessa. O Diogo nem ocupou os 2 minutos, agora vou explicar para você uma coisa que eu não sabia. Você tem vergonha de dizer que você não sabe das coisas? Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma vergonha. Versilibrismo. Sabe o que é? Porque na resposta da Kênia falou em versilibrista enigmática. Então eu fui em busca aqui no Google e versilibrismo é um movimento ou escola poética que defende o uso do verso livre, liberto das regras tradicionais da métrica e versificação, baseando seu efeito poético sobretudo no ritmo. Olha só, próximas vezes que eu responder as pessoas sobre o meu verso, eu tenho uma entrevista que vão fazer comigo na quinta-feira, eu vou dizer, eu sou um versilibrista, meu filho. Você está entendendo? Porque eu sou mesmo, sabe? Adorei. E o título dessa entrevista vai ser versilibrismo, tá certo? Vamos ver se a gente não chama a atenção. Agora é o seguinte, olha, a história é a seguinte. Eu queria que vocês falassem sobre... como é que é? Está me fugindo a palavra. Quando você determina que uma pessoa é tal coisa. Esqueci. É o seguinte, vamos mudar o tema, tá? O tema é esquecimento. Pronto, vamos falar desse tema, esquecimento. Eu vou te falar o seguinte, eu passei a maior vergonha agora da minha vida. Um cara que fez 3.000 entrevistas, ia falar de um tema e esqueceu o tema. E é por isso que eu vou deixar de fazer entrevistas? Claro que não. Claro que não. A gente esquece várias vezes. Sabe quantos shows eu fiz até hoje? Eu fiz um monte de shows e várias vezes esqueci a letra no palco e tal e deixei de tocar? Não. Então, se você passou por uma situação onde você esqueceu um tema, você esqueceu a forma de se expressar, você, por exemplo, foi pedido em namoro, em casamento, e aí você ficou ali sem saber alguma coisa, e aí depois eu devia ter dito isso, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo. Calma,
Você tem um momento para dizer. Eu, por exemplo, ia falar sobre uma palavra que eu até agora não lembrei. Você está entendendo? E é muito interessante, né? É um tema que eu já usei em outras entrevistas. Mas resolvi dizer para você que eu esqueci recentemente, hoje mesmo eu tomo aquela vitamina para homens com mais de 50 anos. Aí eu fui pegar o frasco, botei em algum lugar, eu não acho mais, aqui nessa casa onde está o frasco. E qual é o problema? Não se martirize, não se diga que você é menos quando você esquecer algo. Isso faz parte da vida, do mundo, do momento. Fique tranquilo, vá em frente, siga em frente que não há problema. Então eu queria falar agora com a nossa objetiva Kênia Nicásio. Kênia, você já esqueceu alguma coisa? Você já se autocriticou por ter esquecido alguma coisa? Queria que você falasse sobre esse tema, que é um tema que surgiu em minha homenagem, porque eu esqueci o que eu ia falar. Então, Kênia Nicásio, esquecimento. Eu esqueci uma vez de quando eu tinha menstruado pela última vez. Eu estava no médico e ele perguntou quando tinha sido a última vez e eu não sabia responder. Mas tudo bem, né? Eu estava lá para aquilo mesmo, né? Dei a minha cara. Você vê que interessante. Ela esqueceu de informar o médico, né, ginecologista, que ela tinha esquecido a menstruação dela quando tinha sido. E aí ele, puxa vida, assim eu não posso saber como é que eu... E aí, me ajude! E tal, foi muito interessante essa. E você, Diogo, quando você interpretou a sua personagem, ou na aula, dando aula, você já esqueceu alguma coisa e se autocriticou violentamente, ou você sabe lidar com isso? Sim, eu já vivi muitos processos de autoflagelação a respeito de punições com relação a falhas, né? Porque no cotidiano a gente considera o esquecer como um erro. E a gente fala, mas eu não posso, eu não devo. Por quê, né? Estou preparado. Só porque com o tempo eu fui percebendo que o ato de esquecer é o ato de humanizar o que há em nós. Porque quando a gente esquece, a gente percebe que a gente não é perfeito e que a perfeição não existe realmente. Que a gente está aqui é para aprender. Se a gente fosse realmente perfeito, não estaríamos aqui. E não haveria diferença, existiria um mundo cheio de pessoas semelhantes. Não, cada uma é cada uma. E cada uma tem um processo diferente. Ora, a gente falha. Sim, eu esqueci o texto da Matilde. Não, esqueci de falar sobre a Revolução Francesa na aula de História. Esqueci de abordar o tema que a Nau, né, trouxe para mim dentro do jornalismo. Esqueci de fazer no artesanato tal ponto, ou pintar com tal técnica. Mas aí surgiu uma nova possibilidade. Eu falo muito para o pessoal do forró, que eu trabalho com pessoas idosas, e lá tem um forró, e às vezes eu vou dançar com eles, e a gente erra o passo, e um pisa no pé do outro, e naquele momento a gente ri tanto. Aí eu falo assim, olha para você ver o quanto é bom, às vezes, a gente esquecer, ou a gente errar, porque estava tão monótono, um movimento de dois para lá, dois para cá, todo mundo sério, suado. Quando a gente pisou um no pé do outro, a gente riu e provocou o riso nas pessoas à nossa volta. Olha quanto isso é legal. Então não podemos dizer que o ato de esquecer é uma falha. É só uma possibilidade para construir algo ainda muito melhor do que se estava sendo feito naquele momento. Sensacional, Diogo. Muito obrigado pela resposta. Agora eu queria falar sobre um outro tema, tá? Antes de falar da sua obra, antes de dar os 3 minutos para você falar o que quiser, o tema é o seguinte: preconceito. Olha, hoje falam do preconceito racista, do preconceito sexual, do preconceito feminista, do preconceito, mas esquecem de falar de um preconceito que eu tive na minha vida toda e, por sorte, não sei porquê, eu emagreci, mas eu sempre fui gordo. Sabia que há um preconceito grande contra o gordo? Você entra, às vezes, no avião, quando você é gordo, aí a pessoa olha, puta, tomara, espero que esse cara não sente do meu lado. Primeira coisa que a pessoa fala. O gordo, ele dificilmente ocupa cargos de presidência e direção. Sabia disso?
É interessante isso, por ser gordo, ele não ocupa cargos de presidência e direção. O gordo, ele, por exemplo, quando uma mulher quer se relacionar com um homem, ela não gosta muito de um cara gordo. Ou um homem também queira se relacionar com um homem. Eu, uma vez, conversei com um amigo, ele é homossexual, ele disse que eu era um bofe. Um bofe. Por quê? Porque eu era gordo. Você está entendendo? Se eu fosse mais magro, aí eu emagreci. Eu emagreci muito e a minha esposa, ela costuma dizer que eu estou muito mais bonito, você entende? E aí, na internet eu consegui fãs. Eu tenho hoje várias fãs, muitas mulheres, muitos homens também e tal. Então, o gordo tem muito preconceito contra o gordo. Eu ainda vou fazer um programa sobre a questão do gordo. Você está entendendo? Porque o preconceito é grande. Outra coisa, o gordo, quando você é gordo, você pode ter câncer com mais facilidade. Eu tive 3. Está entendendo? Então é muito importante você tomar cuidado com sua saúde. Você pode morrer com mais facilidade. Agora, há um preconceito grande contra o gordo, o gay, não é? Não sei se hoje até se há contra o gay, porque hoje parece que melhorou muito, não é? Contra o negro, não é? Então, eu queria que vocês falassem sobre essa questão do preconceito. Vou passar a palavra, já vou esperar, o Diogo vai falar por último sempre, sabe por quê? Porque a Kênia fala 2 segundos, tá certo? Aí o Diogo fala uns 2 minutos e tal, não sei o quê. Kênia, preconceito, você já sofreu algum tipo de preconceito? O tema é esse. Sim, acredito que muitos de nós já sofreram, né, preconceito. Isso é algo que é natural no dia a dia da gente, uma situação que você não espera, mas acontece. E eu só posso lamentar o olhar de quem é preconceituoso, porque não sabe as delícias que é viver uma vida não falsa, não dada a esse tipo de coisa nojenta, porque o preconceito é algo asqueroso, nojento, né? E é isso que eu penso. Perfeito, olha aqui, ó. Ela falou 40 segundos, ela entrou para o livro dos recordes. Dos recordes. Você entende que ela bateu o recorde dela própria. Falou 40 segundos, foi uma marca histórica. Diogo Caetano, preconceito, meu amigo. Pré-ideias, né? Pré-diferença. Já fala pré. Início, 0. E para mim é um marco 0 mesmo. Ao longo da minha vida eu sofri muito preconceito por ser magro, por ser preto, por ser sensível. Porque um homem não pode escrever poesia, um homem não pode cruzar as pernas, um homem não pode vestir roupas coloridas, ou ser feliz, ou dar risadas altas. É uma sociedade machista onde o homem criou uma estrutura engessada de como ser homem. Mas o que é ser homem? Ou, na verdade, o que é ser humano? Na etimologia da palavra, ser humano é ser bondoso, generoso, atencioso, consciencioso. E quantos de nós somos humanos? A maioria são bestas. A Lúcia Helena Galvão, que é uma filósofa da nossa contemporaneidade, ela diz que há 2000 anos atrás o homem andava de biga. Hoje o homem anda de trem-bala. O que evoluiu? A biga ou o homem? Então eu analiso muito isso e fico vendo o que eu vivenciei por ser, ou melhor, por estar Diogo, por simplesmente querer ser humano. E muitas vezes eu fui violentado, espancado, agredido, humilhado, exonerado, esquecido, invisibilizado. Mas nada disso me fez parar. Na verdade, tudo isso foi como se fosse uma vitamina, um adubo, um remédio, um medicamento que me fizesse acreditar cada dia mais na humanidade, me fizesse acreditar no valor de ser humano e, acima de tudo, de amar, de colocar o amor como prática de cura dessa pré-ideia, desse marco 0, porque 30 essas segundos. pessoas que provocaram isso em mim fizeram com que eu voltasse para o marco 0 e olhasse para esse infinito horizonte e dissesse sim à vida, dissesse sim às possibilidades, dissesse sim à raça humana. Eu fui na internet e vi o seguinte, que tem um comentário muito interessante
tá? Que é de uma pessoa que está escrito aqui que ela é preta 0908. E ela coloca assim: parabéns, meu filho do coração, Diogo. Olha aí que bacana. Tá aí uma mensagem para o Diogo de uma pessoa que assina preta 0908. Parabéns, meu filho de coração. Obrigado, minha mãe. Diogo. Minha Tá mãe bom? do coração, obrigado, te amo. Bacana. Então vamos lá agora, cada um falando da sua obra. Já tem 37 minutos de programa, onde eu e o Diogo falamos 32 e a Kênia falou 5. Você tá entendendo? Eu trouxe a Matilde, Anand. Ei? Eu trouxe alguns endereços, se fosse possível, eu entraria com a Matilde rapidinho no finalzinho, se você desejar. Tranquilo, sem problema, tá? Agora é 2 minutos para... Oba! Tá, pode falar. Agora é 2 minutos para falar da sua obra e depois tem 3 minutos para fazer o que quiser. Aí você entra com a Matilde. Para mim é uma honra, tá bom? É você que manda. Se você quiser também entrar agora com a Matilde, eu começo com a Kênia, mas lembra que a Kênia vai falar 1 segundo, tá? E depois entra. Tá bom? Você determina quando é que vai ser, tá bom? Depois, então, no final a gente entra com a Matilde. Perfeito. Então vamos lá. 2 minutos para eu falar da minha obra. São 20 livros publicados de poemas, 50 CDs lançados, tudo vendido na internet, no iTunes, no OneRPM. E os meus livros foram impressos, mas hoje eu não faço mais livro impresso, porque eu acho que é muito caro. E eu acho que isso você imprime o seu livro, às vezes você acaba dando o seu trabalho, e as pessoas não leem. Então eu resolvi fazer livro em EPUB e PDF. E estou tendo até uma sequência boa de vendas, sabe? Não pretendo mais fazer livro impresso. Ou seja, se você não tem um celular, porque no Brasil o nível salarial às vezes é baixo, você não lerá meu livro nem vai ouvir minha música, porque eu não faço mais CDs. Se o seu celular acabar a bateria, você não vai ler minha poesia nem ouvir minha música. Eu resolvi fazer isso porque eu acho que você investir muito dinheiro na publicação de um livro, depois tem que pedir para as pessoas adquirirem. As pessoas às vezes adquirem porque são suas amigas. Mas aí você fala assim, você leu o poema Amor em Viena? Aí a pessoa fala, li, e esse poema não existe no livro. Então você sabe que a pessoa não leu o seu livro. E ela comprou o seu livro, mas ela comprou porque é teu amigo. Ela não comprou por causa da obra, do trabalho. Então eu prefiro fazer livros que saem em termos de custos muito mais barato, em PDF, em EPUB, eu mesmo componho no PowerPoint, e os meus CDs, as minhas músicas, eu tenho gravado no meu estúdio aqui, que é na nossa sede do Cultura Alternativa, eu tenho uma infraestrutura muito boa, e não vou mais gastar dinheiro com impressão de CDs, e inclusive eu nem tenho um aparelho de CD hoje. Eu acho que hoje é tudo streaming, você entende? Então, eu tenho muita coisa no Spotify, e a minha obra está restrita realmente à web. Nós temos aqui, no Cultura Alternativa, 6 redes de internet, porque tudo nosso é na web. E, para terminar, a minha esposa, há 15 anos atrás, eu entrei numa Terra, Cidade, Recife. Aí comecei a conversar com ela. Aí nós fomos para o MSN. Aí a gente encontrou, marcou de se encontrar. Quem foi que originou a nossa relação? Foi a internet, foi a web. Então, hoje, atualmente, eu estou na cama com ela, às vezes, e falo assim, posso te dar um beijo via WhatsApp? Aí ela fala, pode. Tá certo? Ou seja, aqui é tudo web, meu filho. Tá certo? Agora vamos ver a sua obra. Dona Kênia vai falar o quê? Espera aí, vou cronometrar. Deve ser uns 5 segundos, 2, 3, vamos ver. Kênia Inácio, sua obra, fale da sua obra. Kênia Nicásio. Nicásio, porra, tá aí, viu como eu estou esquecendo tudo? Tudo bem. Então, como eu disse, eu já participei de 3 antologias poéticas. O meu primeiro poema que eu consegui emplacar e que ele teve uma opinião até muito, digamos, acertada, né, foi o Rubro Negro. Ele é assim, não se aveste não, porque nem teu Flamengo negro é tão vermelho quanto meus dias de mulher. E, pois é, quando eu apresentei esse
poema por um amigo meu, amigo nosso em comum, porque você conhece ele também, o Paulo José Cunha. Ele falou, isso é um achado, né? É um achado. Eu falei, pô, que massa, né? Que ele pensa assim, né? Perfeito. Então, várias participações em antologia e ela citou um jornalista que a gente vai buscar entrevistar. Paulo José Cunha é um barato, uma figura ótima. Eu fui numa feira de livro do Piauí uma vez e ele estava lá, foi uma delícia. Muito bacana o Paulo José Cunha. Tá? Foi casado até com uma amiga minha do Senado. Eu esqueci o nome dela agora, é uma jornalista também, sabe? Mas é uma turma legal que a Kênia lembrou agora. Diogo Caetano, fala para nós sobre sua obra. Então, tenho 7 livros publicados, né? Participei de 53 antologias nacionais e internacionais no mundo todo, em 12 idiomas diferentes pelo mundo. Tenho realizado um trabalho de entrevista também com diversas personalidades no Brasil e no mundo. Tive meu trabalho reconhecido pelo Papa Francisco, pela Rainha Elizabeth, pela ONU, por Leonardo Boff e por outras personalidades e estudiosos, pelo Anand Rao, né, que está aí me dando essa oportunidade. E estou aí sendo um instrumento da vida. Eu digo que nada me pertence porque está tudo solto no ar. A gente só tem ouvidos de ouvir e mãos aptas a reproduzir o que os ouvidos ouvem diante da vida que nos ecoa essas possibilidades. Então, eu digo que nada me pertence. Eu procuro muito colocar em prática aquilo que o meu coração quer, no sentido de vivenciar e promover a corroboração do despertar da consciência humana através do humor. Aí entra Matilde Caetano, que traz essa ideia da mulher e dessa sogra que quer romper com os paradigmas da sociedade que coloca a mulher sempre submissa, a sogra como a chata, como a intriguenta, a fofoqueira, e ela vem contra isso de forma humorada, divertida. E procuro também trabalhar no jornalismo, porque eu também sou jornalista, tenho uma coluna no canal Olho Vivo, e estou aí à disposição, Anand. Faz de mim instrumento da sua versatilidade. Utiliza-me, tá? Eu estou aí à disposição, por que não a gente não trabalhar junto, uma parceria? Eu estar dentro do espaço aí da cultura alternativa firmemente, oficialmente, e a gente promover esse trabalho junto em prol de um mundo melhor. Tá Faz de bom, mim, vamos ver isso, como vamos diz ver a isso. Maria, Agora, três. faz de mim um instrumento do teu prazer Tá e certo. da tua glória, e de tua glória. Perfeitamente. Agora, 3 minutos, ó, para a gente falar o que quiser. Talvez aí você vá conhecer um pouco da Matilde. E vamos ver o que, que a Matilde vai falar quando eu disser assim, 30 segundos. Vamos ver o que, que Tá a bom. Matilde vai falar. Tá bom? Vai falando aí que eu vou me organizando aqui, usando a câmera do celular. Pode ir falando aí. Tá bom, então. Então, 3 minutos para mim. Bom, é o seguinte. Nos meus 3 minutos, eu vou pedir para que você assista mais do que 20 minutos dessa entrevista, porque isso ajuda a entrevista a ranquear no YouTube. Nos meus 3 minutos, também informo a você que o canal tem mais de 1000 vídeos. Você pode assistir muitas entrevistas com diversas pessoas diferentes. Conseguimos 1.300 inscritos em um mês, graças a vários coprodutores de diversas entrevistas que marcamos para o canal. Estamos fazendo Cultura Alternativa, o portal de notícias, tá? O Instagram nosso sempre tem publicação de várias matérias, tá? E fica aí, nos meus 3 minutos, a solicitação para você sempre estar de olho. Toda segunda, terça e quarta, 15 horas e 21 horas, eu faço entrevistas diversas. Toda quinta, 21 horas, eu faço uma entrevista. E sexta, 18 horas, tem o Sarau Cultura Alternativa, onde o poeta, durante 10 minutos corridos, pode falar seus poemas, ou mesmo contista, ou mesmo romancista, e ele participa do Sarau 10 minutos para falar das suas redes,
10 minutos para falar o seu texto, enfim, tá? É um prazer ter você aqui no canal. Compartilhe essa entrevista. Eu vou pedir também para Diogo e Kênia compartilharem depois que a entrevista for publicada. Compartilhe essa entrevista para todas as pessoas. E nós estamos aqui abertos a dar voz a todos os brasileiros. Tem várias entrevistas à região Nordeste, Norte, Sul, Leste, Oeste, todo o Brasil aqui, Portugal. Portugal está entrando muito no canal. E agradeço demais a participação do Diogo Caetano e da Kênia Inácio por participarem desta entrevista, tá certo? E parece que vai entrar, inclusive, a Matilde Caetano no final aqui da entrevista. Ela vai ter 3 minutos para falar o que ela desejar. Não sei se ela vai dizer que eu sou bonito. Pode ser que ela diga que eu sou bonito, porque eu sou realmente um gato. Você está entendendo? Eu cheguei a essa conclusão aos 60 anos, que eu sou um cara super bonito. Tá aí, falei 2 minutos e 37 segundos. A dona Kênia Inácio, você tem 3 minutos para ler poemas, para falar o que você desejar. Enfim, fale o que você quiser. Kênia Inácio. Kênia Nicásio. Kênia Nicásio, Kênia Nicásio. Tá. Então, eu vou ler poemas mínimos aqui, porque eu acho que chamam mais a atenção da gente, são mais fáceis da gente digerir, né? Pintura. Desenho não é comigo, mas, sugerindo sedutoras palavras, pinto. Aqui tem o azul também. Na carta, apenas a cor daquele entardecer azul. Que mais? Ah, sim. Entardecer. Esse poema eu acho lindo, porque foi uma pessoa que, das minhas relações, assim, que me inspirou a escrever, que até me deu, né, uma parte dele como presente. No entardecer é que a luz se apaga, se esconde. Sinto que foge, dá voltas e volta, me engana no horizonte. E como? É como um punhal ardente cravado nas costas. Volta e volta, para me dar volta. E quando me acostumo com este calor, ela vai, ela volta e me dá volta. Tá certo, tá aí. Dona Kênia Nicásio. Nicásio, tá? Quer falar mais algum poema? Você tem mais 1 minuto e meio. Ai, eu acho que tem... Ah, tá. Tem o Inquieta Hora. Certo. Ele foi antologia poética também, ganhou como antologia. Há uma hora inquieta, sem flores, não chega uma carícia dele, não sinto seu pulso de poeta, no meu devaneio particularmente belo. A paixão ainda eterna pulsa nos versos em prosa do blog, enlambuzados e avermelhados de paixão que escrevi e são tão seus meus. Na inquietude desta hora, afloro, torno a ser ave rara, vida que sente a si mesma e que ao seu jardim retorna para encantar o poente alaranjado. Poética. Perfeito. Kênia Nicásio, com você. Agora é o seguinte, quem vai falar agora, eu não sei, acho que é Matilde Caetano, é Diogo Caetano, enfim. A palavra é sua, Matilde Caetano ou Diogo Caetano, 3 minutos para você. Quando faltar 30 segundos, eu vou informar, hein? Eu quero ver se você vai aceitar que eu diga 30 segundos. Matilde Caetano, fala. Pensa, eu tô aqui, tô arrasada, sabe? Tô arrasado mesmo porque eu tô amarrotada sem roupa, literalmente. Eu falei, Diogo, eu não vou participar. E ele falou, você vai participar, você tem que conhecer o Anão, tem que conhecer a faladeira, que a Kênia fala demais da conta. A língua dela não cabe dentro da boca, pensa. Eu falei, eu vou lá, eu não vou ficar parada. Mas, meu Deus do céu, tô amarrotada sem tô passada, tô boba, tô bege sem estar pintada. Faltou tudo aqui, não tem a peruca, não tem a maquiagem. Meu Deus do céu, como é que eu faço?
Mas eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que aparecer. Não deu tempo de fazer a unha hoje, não deu tempo de fazer nada. Plena terça-feira, o Arnaldo me convida para participar de uma coisa dessa, não fiz nem barba, nem cabelo, nem bigode, tô aí desse jeito. Pensa a situação de mim, a gente fica passada, né? Com essas coisas que acontecem na vida da gente, mas fazer o quê? Né? A gente tem que levar alegria, tem que levar humor. Tá até falando com a minha amiga agora, a dona Vaidade, ela ligou e falou assim para mim, conta pro Arnaldo, você vai conhecer ele, né? O meu marido me traiu, eu perdi 3 quilos. Eu falei, graças a Deus, perdeu 3 quilos. Você pode ir pra internet. Chá de chifre, emagrece 3 quilos a cada semana. Pensa, safo de linha, né? Não, o Arnaldo tá até falando da questão de ser gordinho, então emagrecer, só levar chá de chifre, menina. Você fica magro. Pra que fazer bariátrica? Pra que gastar dinheiro? É só fazer chá de chifre, você fica magro em cinturinha fina. E essa, que é a nossa amiga aqui, né, faladeira, a língua dela mal cabe dentro da boca, eu fiquei boba ao longo dessa entrevista. Fala demais a menina. Credo. Falei, meu Deus do céu, nem o Faustão fala o tanto que essa menina fala. Eu tô arrasada. Mesmo aqui, amarrotada sem roupa, que literalmente deu tempo de pôr meu vestido, minha meia, meus batom direito, maquiagem, que a Nada me chamou aqui em cima da hora, né? De vez de falar assim, vem preparada, eu ia me arrumar. Uma lady, sabe? Uma tarde de Gisele Bündchen, eu sou magrinha, bonita, magra, sedutora. E o Arnaldo bonitinho, DG, magrinho, ele ainda veio e falou, cheio de menininha na internet. Por que não? Eu quero também, né? Eu tô precisando. Eu casei 17 vezes. Só a Greta casou mais do que eu, sabe? Mas tem que casar 18, né? Casar mais uma vez vale a pena. Só porque eu quero um melhor do que o Vicentão, porque o meu marido foi bom demais na conta, pensa. Dona Matilde. Demais. Muito bom. Dona Matilde. Ah! Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. A senhora se maquiou. Pergunta, meu filho. A senhora se maquiou e a senhora usou como espelho a tela do celular. O que a senhora sentiu de se maquiar ao vivo nesse programa? Eu fiquei toda dilatada. Pensa, dilatada o tempo todo. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não vou dar conta de entrar, não. Já tô dilatada antes de falar. Eu tava falando Vicentão, pensa. Meu marido era bom demais. Aí, sabe, ele viajou. Eu era casadinho de novo, não entendia nada, sabe, das coisas. Ele viajou, foi para captar, e eu fiquei aqui no interior, né? Aí, ele ligou para mim e falou assim, Martinho, eu falei, fala, já tem um mês que você tá aí. Ele falou, tô meio, eu tô doente. Eu falei, tá, tô doente. Então fala logo. Ele falou, tá, eu tô doente, eu tô enrolado com a tal diabetes. O doutor falou para mim que eu vou ter que ficar com um bom tempo, porque eu tô enrolado com a tal diabetes. Eu falei, você tá enrolado com a tal diabetes? Então fica aí, que tem um ano que eu tô enrolado com o Zé da Venda. Tem um ano que eu tô com o Zé da Venda, e você fica essa tal de diabetes por aí, que eu vou ficar aqui mesmo. Agora, Dona Matilde, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Duas ou três vezes, eu falei o nome da Quênia errado. Eu falei o nome da Quênia errado. O que a senhora me aconselha? É Alzheimer! O que a senhora me aconselha para eu acertar o nome dos meus entrevistados? Me oriente. Eu falei 2 vezes errado. Não foi uma vergonha para mim, Dona Matilde? Tem um chá aqui que é bom demais. Ele não deixa esquecer nada. É chá de ficão. Você tem que tomar chá de ficão 2 vezes por semana. Menino, não tem trem melhor, não. Pensa. Chá de ficão e chá de impossível. Você bebe nada, não. Você não esquece mais nada. Você pode, é garantido. Dona Matilde, deixa eu perguntar uma última coisa para a senhora, porque está dando aqui os seus... É porque está dando o tempo do programa. Eu queria saber se a senhora aceita. Pergunta logo. Eu estou toda dilatada aqui, ó. Eu queria saber se a senhora aceita fazer um programa inteirinho comigo. E lembrando que eu esqueço o nome das pessoas. A gente vai falar de diversos assuntos. Vai falar de menstruação, vai falar de dilatação. Eu quero. Topa? Eu quero. Então tá combinado. A gente vai fazer um programa só nós dois, tá bom, Dona Matilde? Vai ser bom demais. Pensa, eu quero pôr minha roupinha, meu vestidinho, que gracinha. Oh, meu Deus. Pô, combinado. E vai ser uma entrevista, eu vou marcar com a senhora pelo WhatsApp daquele rapaz que a senhora conhece. Como é o nome dele? Diogo Caetano. Netinho, Diogo Caetano. Ele inventou esse trem de pôr na internet tem um ano. Pensa, minha vida virou uma desgraça. Eu não sou nem famosa nem anônimo. Pensa, anda na rua, todo mundo me conhece, mas não ganho um centavo. Tô vivo. Tô pela hora da morte, tô vivendo com salário, não dá pra comprar nada. Tô passando fome aqui, pensa. E o povo é famosa o quê? Tá certo. Eu entro em contato com a senhora, então, pelo WhatsApp do Diogo. Obrigado por essa participação especial. Obrigado pela senhora ter dito que o meu erro, quando eu falei o nome da Kênia de Cássio, eu vou ver se eu até procuro um médico para não saber se eu tô com Alzheimer mesmo, porque eu tenho que melhorar.
Me passa seu endereço que eu mando pra você as folhas do picão pra você fazer o chá e beber. Eu mando você aí pra você fazer o chá. Chá de picão. Eu vou passar. Não tem trem pior. Então, obrigado, Kênia, Nicásio e Dona A linguaruda Matilde, da vez. Dona Matilde Caetano. Ó, eu estou prometendo para você aqui da TV Cultura Alternativa que eu vou fazer um programa inteirinho. Eu acho que eu vou me lascar nesse programa, mas eu vou fazer 1 hora com Dona Matilde Caetano. Nossa, eu tô passada, pensa, tô dilatada. Eu tô rompida, eu tô tudo, não tô conseguindo, não, pensa. Tô Tá boba, bom. tô passada. Tô Tá fazendo combinado. de sonso aqui Eu- pra dar conta, senão eu morro. Tá bom, vou encerrar o programa agradecendo a Kênia Nicásio. Ó, eu errei 2 ou 3 vezes, mas acertei umas 10, então eu tô no positivo, hein? Você tá entendendo? E a Matilde Caetano, Diogo Caetano. Obrigado, Diogo. Obrigado eu pela oportunidade, por estar aqui, muito grato, viu? Valeu, Diogo. Vamos fazer um programa, Diogo, só com a Matilde, tá bom? A senhora aceita? Aceito, tá bom, ela aceitou. Ela vai sim. Certo. Valeu. Um abraço. Vou encerrar a transmissão ao vivo. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço. Gratidão.